Amém, amém, amém. Te convidar para orar mais uma vez, antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Deus e Pai querido, estamos, Senhor, diante do Teu Evangelho, na expectativa daquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, a nos instruir, e nós declaramos ao Senhor nossa incompetência, Pai, para compreendermos e discernirmos. Por isso a gente te suplica que Teu Santo Espírito nos ilumine, para a gente compreender a Tua palavra, para a gente caminhar em luz, para a gente não caminhar em trevas, Pai. É o que eu peço por mim, por todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos e queridas, vocês sabem que na semana passada a gente presenciou e testemunhou o falecimento do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele já estava bem doentinho, dava a perceber que ele estava bem inchado, né? E ele descansou. E não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu já citei o Papa Francisco aqui desse púlpito, partilhando com vocês algum insight, algum ensinamento, algo dele. E eu tenho uma admiração, sempre tive uma admiração pelo trabalho dele como um pastor que ele foi. E recentemente nas minhas mídias sociais eu fiz uma homenagem. Eu prestei uma homenagem lá singela, muitos amigos e amigas católicos, eles até de maneira muito bonita falaram: puxa, a tua mensagem tocou o nosso coração. E eu partilhei lá falando do humanismo daquele Papa, falando da simplicidade do Papa, né? Saiu a famosa fumacinha branca lá do conclave. Ele chegou ali naquela janelinha, com uma batinha branca, uma cruz de prata, o sapatinho lá chique que os papas usam, ele estava com a botininha dele lá, aquele sapatinho preto. Eu falei, esse cara aí é diferente. Vai acontecer alguma coisa diferente. De fato, ele fez um trabalho muito bonito, muito bonito, muito bonito, e eu quis honrá-lo. Eu queria citar aqui textos para vocês que eu recomendo que você leia. Ele escreveu lá em 2013 o Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, um texto belíssimo, em que ele exalta a alegria do Evangelho. A Laudato Si de 2015, um texto em que ele fala sobre a casa comum, em que ele fala sobre o planeta, em que ele fala sobre ecologia. Mais recentemente, em 2020, ele escreveu a Fratelli Tutti, todos irmãos, um texto em que ele falou e trabalhou muito a respeito de pandemia, da importância da gente, como humanidade, a gente estar unido. Inclusive teve aquela cena, né, que ele foi rezar, não sei se vocês se lembram, e ele foi sozinho caminhando para o meio daquela praça gigante, né, e estávamos no meio da pandemia. Então, esse é o Papa Francisco. E aí, a minha postagem, ela gerou muitas coisas bonitas, mas ela teve alguns comentários interessantes, né? E um comentário foi alguma coisa do tipo: puxa, mas você não é pastor batista da Igreja Batista em Quitaúna? Interrogação. A pessoa colocou assim. Aí uma pessoa foi embaixo do comentário e falou assim: eu também estranhei. Aí chegou uma terceira, que comentou embaixo do comentário do comentário: eu também não entendi. E eu confesso para vocês que eu não respondi, né, às pessoas. Eu não tenho o hábito de ficar respondendo, de entrar em debate de internet. Eu acho completamente fora de lugar, desnecessário, e é um lugar que estimula ali o ódio, a violência, a agressividade, a lacração. Você não tem tempo para explicar nada. Enfim, eu estou fora desse barco, né? Mas eu creio que é fundamental, e eu senti isso muito no meu coração ao longo da semana também, por conversas que eu tive com outras pessoas. Eu creio que nós devemos, como comunidade de fé, falar sobre isso. Eu quero, como pastor dessa Igreja Batista em Quitaúna, para vocês, né, embora a internet sei lá para onde vai levar essa mensagem,
para vocês, para a minha comunidade de fé, eu quero falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre essa estranheza que essas pessoas manifestaram, e eu não sei se você sentiu. Provavelmente se você já está caminhando comigo há 6 anos, 7 anos, e está prestando atenção razoavelmente naquilo que eu estou falando aqui, não deve ter gerado estranheza nenhuma. Mas talvez tenha gerado para algumas pessoas, e eu gostaria de falar sobre isso, porque a incompreensão das pessoas em relação à minha homenagem aqui, que eu estou usando como um exemplo, ao Papa Francisco, que é um católico ser homenageado por um protestante, a incompreensão disso é compreensível. Eu entendo por que é estranho. Eu sei que soa estranho. Eu sei que é esquisito. Eu sei que não é de praxe. No nosso grupo de pesquisa da PUC, inclusive essa semana, um dos debates que aconteceu lá no grupo do WhatsApp entre os pesquisadores foi: vocês viram alguma entidade evangélica fazendo alguma nota de pesar pelo falecimento do líder religioso católico? E o volume de notas de pesares de instituições evangélicas foi praticamente nada. Nada. É compreensível isso. Faz sentido à luz de tudo aquilo, do modo como nós fomos ensinados ao longo da jornada espiritual, dentro do mundo evangélico, essa estranheza. Faz sentido, gente. Agora, antes de eu falar tudo que eu vou falar, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. A abertura nossa para a gente ouvir uma voz de uma outra tradição de fé, a capacidade da gente se abrir para dialogar com alguém que pensa diferente da gente e entender que lá também tem coisa boa para a gente aprender, essa abertura, isso não significa abrir mão da nossa fé. Não significa. A abertura para o diálogo não significa que a gente tem que jogar no lixo as coisas que a gente acredita para a gente dialogar. Obviamente a outra pessoa tem que querer dialogar também, né? Porque diálogo com quem não quer diálogo não existe. Então tem gente que eu não quero nem diálogo, porque não quer dialogar, é gente intolerante. Então essa abertura ela é possível, ela é razoável. E a gente não abre mão da nossa tradição para dialogar, para ouvir, para entender, amém? Estão comigo? Estão entendendo? Agora, o fato é que nós fomos criados dentro de uma cultura religiosa de intolerância. O fato é que nós aprendemos desde os primórdios, de quando a gente era criança, a gente vinha aqui, alguém orava pela gente, e aí a gente ia para as nossas escolinhas bíblicas dominicais, para as nossas EBFs. A nossa cultura evangelical nos ensinou, não de maneira explícita, mas implícita, talvez seja até pior, que nós devemos ser intolerantes, que a gente não pode se abrir para o diálogo, que a gente não pode escutar uma voz de alguém de fora, que esse de fora é alguém que obrigatoriamente vai queimar no inferno e não tem voz, não tem vez, não tem jeito, não tem como, não tem alternativa, não tem caminho. Ou se converte para a minha religião, ou eu excluo completamente o contato, não tem como. Nós fomos criados, nós aprendemos a ser assim. Então os irmãos precisam entender, e eu quero fazer esse exercício com vocês aqui nessa noite, em primeiro lugar, que eu não sou uma pessoa intolerante. E se sou em alguma medida, em algum lugar, eu quero resolver isso, eu quero tratar isso. Por quê? Porque intolerância, meu irmão e minha irmã, é pecado. Intolerância é pecado. É pecado. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, com a minha comunidade de fé, com a Igreja Batista em Quitaúna, na qual eu sou pastor. A intolerância é pecado e a gente precisa conversar sobre isso. E para a gente conversar sobre isso, eu te convido a abrir no livro de Atos, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos dessa história fascinante.
A gente está no momento, aqui no livro de Atos, Atos que conta ali os primórdios da igreja, os primórdios dessa comunidade de Jesus, os primórdios desses que seguiam Jesus de Nazaré, e mostra ali para a gente uma série de coisas importantes, o Pentecostes, primeiro o diálogo de Jesus com os discípulos, ele sendo assunto ao céu, depois o Pentecostes, o Espírito Santo que desce, e a gente chega aqui em um dado momento, no capítulo 10 desse livro que Lucas está escrevendo, e a gente encontra uma personagem muito, muito, muito legal, que é o Cornélio. Cornélio, ele também é chamado de o italiano. Interessantíssimo o apelido que ele tem. Porque ele é um centurião, uma pessoa, portanto, do exército romano, que está ali em Cesareia. Cesareia, César, é uma cidade, portanto, imperial. E o Cornélio é alguém que vive em Cesareia, esse italiano, e Atos capítulo 10, verso 2, diz para a gente que ele, olha lá o texto, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Tementes a Deus significa o seguinte: ele temia a Deus, ele tinha reverência, ele tinha simpatia profunda. Não uma simpatia no sentido ruim, eu simpatizo. Não, ele tinha uma coisa bonita com Deus. Com Deus, o Deus da religião judaica. Só que ele não podia se converter, ele não podia se tornar um prosélito. Por que ele não podia se converter? O cara tinha um cargo no exército de Roma, e ele não podia fazer essa... Então ele era um temente a Deus, um simpatizante, digamos assim, num sentido mais profundo dessa fé. E o texto continua dizendo que ele dava muitas esmolas ao povo. E orava continuamente a Deus, continuamente a Deus. O texto continua dizendo que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, Cornélio, Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Yahvé, aparece para o Cornélio. E o texto relata para a gente que ele, atemorizado, olha para ele, para essa voz, para esse anjo de Deus, e diz para ele: que é, Senhor? O que você quer comigo? E a resposta do anjo é a seguinte: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscarem em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Até aqui por enquanto. Olha que coisa fascinante. O Cornélio, esse centurião, o italiano, do exército de Roma, que tem uma simpatia, que tem algo profundo com esse Deus, que ora, inclusive, regularmente, e que, interessantemente, ele é alguém generoso, ele é alguém preocupado com os empobrecidos, é alguém que não dá esmola de vez em quando, é alguém que dá muita esmola, alguém que reparte os seus bens, alguém generoso, sabe, alguém da justiça, tipo aquela pessoa que você conhece, que você fala assim: só falta ser crente. Você já viu uma pessoa e já falou isso, só falta ser crente, só falta ser crente, só falta vir para a minha religião. Só falta vir para a minha religião. Mas esse, antes dele ir para qualquer religião, ele está lá no mundo romano, ele é um soldado romano, ele está lá vivendo em Cesareia, ele não se converteu ao judaísmo, ele nem pode se converter ao judaísmo, ele estranha talvez o politeísmo, ele estranha talvez a algazarra e aquelas festas bastante imorais que aquele povo de Roma fazia. Ele não simpatiza com aquilo, e ele encontra um sentido no Deus de Israel, no Deus do povo judeu. E ele ora, e ele dá esmola, e ele é temente a Deus, e toda a família dele é temente a Deus. Inclusive a gente vai ver adiante que tem até gente do exército dele que é religioso também, que provavelmente ele repartiu dessa coisa bonita que ele tem com Deus até com seus soldados,
E esse cara, de repente, certo dia, às 3 horas da tarde, ele tem uma visão, e um anjo aparece para ele, chama ele pelo nome, e a vida, as ações, as obras, o trabalho dele, o jeito dele ser, chegam e sobem ao altar de Deus, como algo agradável ao Senhor. Que coisa bonita, gente, que coisa linda. Sobe, e de repente Deus ainda fala para ele, agora você vai fazer um negócio aqui, Deus através do anjo, né? Agora você vai atrás de um camarada chamado Pedro. Mal sabe o Pedrão o que vai acontecer com ele. Mal sabe o Pedro, porque essa história tem muito a ver com Pedro, não só com Cornélio. Você procura o Pedro, e você vai até lá, procura esse cara, chama ele está lá perto do mar. Irmãos, Deus se manifestou de um jeito especialíssimo para Cornélio. Cornélio não era um judeu convertido. Cornélio, ele não era um cristão. Ele não era um discípulo de Jesus. Cornélio é um cidadão romano, ele é um centurião, ele está ali fazendo o trabalho dele, mas Deus achou graça nele, Deus manifestou graça nele, Deus manifestou misericórdia nele, e a maneira dele discernir essa fé é algo que subiu até o altar do Senhor e Deus se agradou. O recado que a gente precisa entender a partir disso que a gente está lendo aqui, não sei se está ficando claro para os irmãos, é que Deus, o Eterno, Ele não tem religião. Amém? Deus não tem religião, gente. Deus não é crente evangélico. Deus não é judeu do judaísmo. Deus não é o Deus do Islã. Deus não é o Deus católico, o Deus protestante, o Deus batista, o Deus presbiteriano, o Deus metodista. Deus, Ele não é assim. Deus não trabalha dentro dessas lógicas, das tradições religiosas, como nós trabalhamos. E até um certo sentido não há nada de errado em a gente trabalhar assim. Porque como eu estou tentando sinalizar para os irmãos e para as irmãs, eu, embora tenha uma admiração enorme pelo falecido Papa Francisco, eu não sou católico. Eu sou protestante, batista, da Igreja Batista em Quitoná. A mulher me pegou, né, aquela fala dela, né? Depois você vai stalkear meu Face para ver quem é, né? Eu não sei, eu nem sei direito quem é. Mas eu sei o que eu sou. Amém? Eu sei da minha tradição, eu conheço a minha tradição, eu estou feliz na minha tradição e pretendo morrer na minha tradição. Eu espero morrer pastor batista, sendo um batista protestante, convicto das minhas convicções e etc, etc, etc. Agora, Deus não é batista. Deus não é protestante. Bem como Deus não é católico, apostólico romano. Deus está para além das construções, das tradições que nós criamos. Nós criamos. Não está na Bíblia que esse púlpito fica aqui para eu falar com vocês. Não está na Bíblia que canta 4 louvores, depois vem os avisos e depois tem mais não sei o que, e é pregação e é intercessão que eu chamo um dos pastores. Não está na Bíblia. E o que é isso? Com essa dinâmica de litúrgica, essa dinâmica de culto, esse jeito de fazer igreja. Isso é a nossa tradição. Não está na Bíblia que na hora da assembleia eu falo assim, a proposta, a apoio, aprovado, não aprovado. Não tem isso na Bíblia. Isso é a nossa tradição, isso é o nosso jeito de fazer igreja, de se organizar, de se entender, de combinar contratos e formas do que é mais razoável para a gente poder se organizar enquanto instituição religiosa. Agora, Deus, Ele não pode ser enquadrado nesse tipo de categoria. E aí, se Deus não pode ser enquadrado nesse tipo de categoria,
Percebe como é óbvio que a gente não pode usar esse tipo de categoria para definir aquele que está no céu, aquele que está no inferno, aquele que é bom, aquele que é mau, aquele que é santo, aquele que é perverso. Não é possível, não é cabível, não é adequado. Até porque, irmãos, nós não somos Deus. Não está na nossa alçada definir aquele que é e aquele que não é, porque como diz a Sagrada Escritura, a gente tem joio e trigo misturado. Ai daquele que se atreve a tirar um achando que é o outro. Porque pode tirar um e na verdade está tirando o outro. Está se confundindo, não está entendendo. A gente consegue tão somente discernir pelos frutos, diz a palavra. E pelos frutos, eu olho para Papa Francisco e eu falo, puxa vida, que homem de Jesus, que servo de Deus. Que cara que consegue diante de uma instituição tão poderosa, tão gloriosa, quantos padres desse globo não anseiam? Ai, que vontade de ser papa, de ter poder, de ter essa figura. E o camarada vai lá, ele fala assim, eu não quero dormir no lugar de luxo, eu quero comer no bandejão com a turma, eu quero caminhar com a senhora. Aquela freirinha, gente, vocês viram a freirinha, que bonitinha? Ela quebrou o protocolo para ficar, era amiga dele. Coisa bonita, que simplicidade. O cara, assim, do ponto de vista eclesiástico, talvez mais poderoso, gente humana, simples. Simples. Portanto, as nossas maneiras de discernir, de definir céu e inferno, santo, pecador, quem é bom, quem é mau, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque isso não está na nossa alçada e o nosso Deus não tem religião, meu irmão e minha irmã. Amém? Cuidado, para de mandar as pessoas para o inferno. Para de brincar de Deus. Para de sentar na cadeira do juiz. Nós não queremos estar nessa cadeira. É perigoso se sentar nessa cadeira, meu irmão e minha irmã. É perigoso para a tua alma. É perigoso porque isso pode te conduzir para um caminho de trevas, um caminho de hipocrisia, um caminho de perversão, um caminho mau. Não queira se sentar nessa cadeira do juiz. Ela pertence ao Senhor. E sei lá quais os critérios e como Ele vai ter a habilidade, a capacidade de julgar as almas. Eu não quero nem saber, porque isso não é de coisa de humano, eu sou humano. Isso cabe a Ele, não cabe a gente. Então, muito cuidado e saiba, o parâmetro que Ele vai usar para analisar você ou eu, não é o quão batista nós somos. Não é o quão organizadas são as nossas assembleias. Não é o quanto a nossa doutrina é reta, organizada, sistematizada, toda detalhada, etc. e tal. Não é assim que Deus trabalha e a gente vai ver isso. Porque o Cornélio, o que ele sabia de teologia judaica? O que ele conheceu? Nem convertido ele era. Ele era um cara que estava vendo, discernindo, e falou, tem uma coisa boa aí, eu vou orar 3 horas da tarde, vou buscar esse Deus. E o anjo aparece para o Cornélio, o italiano. Com todo respeito aos italianos, não é piadinha nem nada, é o texto. Atos 10, a partir do 9. Diz assim, no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam, quem viajava? O pessoal do Cornélio que foi buscar o Pedro. Entre eles um soldado religioso. Enquanto eles estavam indo, se aproximando da cidade, o Pedro, ele sobe ao terraço para orar. Se o Cornélio, que é italiano, que é lá da Cesareia, ele ora, o Pedro, judeu, discípulo de Jesus de Nazaré, que viu o ressurreto, ele ora também. Estava no terraço para orar, subiu no terraço. Continua o texto. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Êxtase, meu irmão, mistério. O cara foi tomado ali pelo Espírito, caiu em êxtase. Nesse êxtase, ele viu, ele não sonhou, ele viu no meio do êxtase dele. Ele viu o céu aberto
e algo semelhante a um grande lençol. Faz o exercício aí, vai imaginando. Ele olhou, viu o céu aberto, um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nesse lençol toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Tinha cavalo, tinha cobra, tinha jacaré, tinha pavão, sei lá o que ele viu lá, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mate e coma os animais. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. Porque esses animais, segundo a legislação mosaica da lei judaica, não permitiam, não eram alimentos comestíveis, não eram animais permitidos a serem, eram animais impuros, não podiam ser comidos. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido. O que está acontecendo nessa cena? Pedro, ele está sofrendo um processo de metanoia, mudança de mentalidade, de um jeito absolutamente potente. Ele está enxergando um negócio que até então ele está entendendo pouquíssimo. Ele vai começar a entender na hora que a turma dos Cornélio chegar e ele for encontrar o Cornélio. Aí ele vai começar a entender. Mas o ponto-chave daqui desse texto é o seguinte: quando Deus fala para ele, a voz fala, levante-se, Pedro, mata e coma, o que ele fala? De jeito nenhum. Eu sou cumpridor da lei. Eu sou zeloso da lei. Eu sou obediente à minha religião. A minha religião está organizada de um jeito em que esses animais não é permitido comer. E nem se uma voz do céu aparecer e começar a falar para mim, falar assim, come, eu vou comer. Nunca. E ele fala assim quase com orgulho, né? Eu jamais comi algo impuro ou imundo. Ele talvez tenha pensado até que essa voz era o diabo, era o Satanás, era um negócio do mal. Como que você está me tentando, me falando, me induzindo, me sugerindo que eu tenho que comer aquilo que é impuro? Está entendendo que ele está entrando num choque, ele está em crise, ele está tendo assim, ele está atormentado, Pedro, aqui nessa situação. E a voz fala de novo: não chama de impuro ao que Deus purificou. Não chama de impuro ao que Deus purificou. Irmão, irmã, as nossas estruturas religiosas, elas são capazes de produzir dentro da gente um negócio tão cristalizado, tão duro, tão árido, tão seco, tão pedregoso, ao ponto de talvez até uma voz de Deus falando para a gente fazer uma coisa, a gente se confundir e achar que a gente não tem que fazer o que Deus quer em nome daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente ensinou. É isso que está acontecendo com Pedro. Pedro caminhou 3 anos com Jesus. Pedro comeu peixe na praia, preguei esses dias como ressurreto. Pedro, ele conhecia o Evangelho, conhecia a Cristo, conhecia o Senhor pessoalmente. Pedro foi chamado ali por Deus para ser, sabe, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não tem nada a ver com o Papa isso, tá, gente? Mas tem a ver com Pedro. Mas olha o lugar que Pedro ocupa. E Pedro, por conta das tradições judaicas dele, ele não foi capaz de discernir a voz de Deus falando para ele que Deus estava purificando os animais que na cabeça dele ele não poderia comer. Não chame impuro ao que Deus purificou. E aí às vezes a gente acha que Pedro entendeu. Vai lá para o 10, 26, ele encontra o Cornélio, e quando ele encontra o Cornélio ele fica deslumbrado, porque o Cornélio sabe quem é Pedro. Pedro é famoso, é conhecido. Pedro é o discípulo de Jesus de Nazaré. Aí o Cornélio, ao ver Pedro, o que ele se faz? Ele se curva diante de Pedro. Olha como que o Cornélião era um cara assim, distraidão, um cara que estava fora do rolê. Ele se curva diante de Pedro. Nossa, o Pedro está aqui. Aí o Pedro vira para ele e fala o quê para o Cornélio? Levante-se, eu sou apenas um homem como você. Olha, parece até piedoso, né?
Mas sabe o que está acontecendo? Embora ele fale para o Cornélio que ele é homem, tanto quanto Pedro é, o Pedro, vocês podem ter certeza, à luz de tudo aquilo que a gente já leu aqui, Pedro está se achando superior ao Cornélio. Pedro está se sentindo superior ao Cornélio, porque o Pedro, ele não come carne impura, ele não come animal imundo, ele segue as leis, ele é judeu, ele segue tudo certinho, ele é apóstolo, discípulo de Jesus, etc, etc, etc. E ele sabe que ele está na casa do italiano, ele está na casa de um gentil, ele está na casa de alguém que não tem o mesmo sangue que corre nas veias dele, cuja tradição não é sofisticada, profunda, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como é o de Pedro. Ele sabe que o Cornélio é uma pessoa de segunda categoria. A ficha ainda não caiu para o Pedro, e muitas vezes a ficha não caiu para a gente. A nossa fala é, se levante, você é homem como eu. Mas é um católico que vai queimar no inferno. Se levante, você é homem como eu. Mas você não é batista, né? Se levante, você é... Mas a sua teologia é zoada, hein? Nossa, que teologia isso aí. Se levante, você não é homem como eu, mas eu, lá no fundo do meu ego religioso, eu sou melhor do que você, eu te olho de cima para baixo. Ô vizinho, tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Estou aí. Você não é crente, né? Esse aí não é crente, está precisando de Jesus, hein? Sabe, aquele julgamento. A gente olha para as pessoas da nossa vizinhança, dos nossos condomínios, dos nossos prédios, as pessoas que moram do nosso lado, as pessoas do nosso trabalho. Nós fomos induzidos, gente, a viver uma fé e uma espiritualidade triunfalista em que a gente se sente melhor que os outros. Porque a gente diz que é isso, que é aquilo, porque meu pai, porque minha mãe, porque a pedra fundamental da igreja, porque eu fiz, porque aconteceu, porque eu tenho isso, porque eu tenho esse histórico, porque tal. Se levante, você é homem como eu, pero no mucho, como dizem por aí. Até a segunda página. Então Pedro está vivenciando isso. Ele ainda se acha superior. O judaísmo de Pedro ainda está abalando o discernimento espiritual desse discípulo de Jesus de Nazaré. Vocês sabem que a história bíblica, se você já teve a oportunidade de ler ela como um todo, você vai perceber que os judeus, o povo de Deus, em um dado momento Deus se manifesta de maneiras assim extraordinárias. E o povo várias vezes, ele trai Deus. Ele se curva diante de outros deuses. Ele comete erros, etc. e tal. O judaísmo no qual Pedro estava inserido no primeiro século, é um judaísmo consciente dos erros do passado. É um judaísmo que não quer de maneira nenhuma errar de novo. O que esse judaísmo faz? Ele puxa para o outro extremo, para outra radicalidade, para outro lugar. E fala, agora a gente vai seguir à risca tudo. E mesmo o Pedro, que caminhou com Jesus, que já quebrou muita coisa nessa história toda, ainda ele, dentro da sua alma, continua ainda nesse desequilíbrio, nesses erros e nesse radicalismo. Porque no final das contas, gente, a religião que Pedro está operando, ainda é uma religião que o torna intolerante. Para o Pedro, Cornélio não é nada. E intolerância, o que é isso? Talvez o Pedro tenha aprendido que a samaritano a gente tem que amar, porque Jesus, pelo amor de Deus, né, encontrou a samaritana. Mas gentil? Ele deve estar pensando, mas até gentil, Jesus? Ele deve estar olhando para o céu e falar, Jesus, encarna de novo para me contar isso aí. Gentil, italiano, centurião, não estou acreditando. Ele era intolerante, preconceituoso, presunçoso e um tipo de gente com ego estufado e insuportável provavelmente de conviver. Deve ser legal conviver com Pedro se você é judeu. Se você é gentil, gente, o que a gente espera dos nossos filhos quando eles passam por aqui? O que nós esperamos dos nossos filhos quando eles são criados, convivendo na igreja batista em Quitaúna, no ministério infantil da IBQ? O que eu espero da Anne? André, o que você espera da Helena?
O que você espera da Liz, Will? O que nós esperamos dos nossos filhos, das nossas filhas, conforme elas passam por aqui, elas crescem. Passa 5 aninhos, 10 aninhos, 15 aninhos, 20 aninhos. Que tipo de espiritualidade que a gente está cultivando? A facilidade, gente, presta atenção, a facilidade que a gente tem de produzir um monte de filho, de filha, de gente intolerante, igual o Pedro, que vai se achar a última bolacha do pacote, porque é da Igreja Batista em Quitaúna, é enorme. Porque nós entendemos, porque nós sabemos, porque nós somos bons, porque nós estamos certos, porque nós somos impecáveis, porque o nosso Deus é nosso. Irmãos, intolerância é pecado. A gente tem que encontrar formas de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, anunciar o Evangelho, instruí-los no Evangelho da graça de Cristo Jesus e deixar que esse próprio Evangelho produza gente humana, temperada, equilibrada, que nunca olhe para uma pessoa de cima para baixo. Que possa, sem nenhuma demagogia ou algo oculto no coração, dizer para qualquer um que se curve diante deles: pode levantar, porque eu sou homem como você. E isso não é da boca para fora, é porque isso é verdade. Não é só para pagar de santo, não é só para pagar de bondoso, de piedoso, é porque realmente nós somos gente igual todo mundo, igual todo mundo. Atos 10, 28 diz que ele lhe disse: vocês sabem muito bem, Pedro dizendo, que é contra a nossa lei. Olha só, onde Pedro está inserido. É contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Visitar o Cornélio já era uma heresia. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por quê? Porque agora que ele encontra o Cornélio, ele percebe que o sonho tem a ver com gente. Tem a ver com o preconceito dele. Que ele não pode olhar para o Cornélio, que é o italiano, que não comunga da mesma religião dele, e achá-lo impuro e imundo. Porque a oração do Cornélio, as esmolas do Cornélio, a generosidade desse homem, a sinceridade de coração dele, subiu até Deus. Como que ele, Pedro, vai dizer que é impuro aquilo que Deus purificou? É isso que o Pedro está dizendo aqui. E aí o Cornélio vai contar toda a sua história, tudo o que aconteceu com ele, o anjo que apareceu, etc. e tal. E ainda o Pedro ainda vai se convencer mais. Vai lá para 10, 34, 35. Então, Pedro começou a falar: agora, ó, como que é um processo difícil, doloroso. Agora, depois de tudo isso, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vamos ler na Bíblia a mensagem? É uma outra versão que eu acho que vai complementar a ideia. Diz assim lá: Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro, diz Pedro. Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos, não importa sua etnia ou sua origem. Se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo, com todo mundo. E aí no verso 38 diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, e ele vai pregando o evangelho, compartilhando a boa notícia com Cornélio. E aí quando chega lá no 45, depois dele ter contado que esse Jesus de Nazaré é alguém que ia por toda parte fazendo bem como quem? Como Cornélio dava esmola. A bondade revelada em Jesus, que Deus se revela em Jesus, é de um Deus que é bondoso.
Um Deus que é bondoso. E esse Cornélio, ele irradiava Jesus de Nazaré na sua generosidade, na sua partilha, na sua bondade, mesmo não sendo daquela religião. E o texto continua em 45 dizendo que os crentes que estavam ali com Pedro ficam admirados, porque enquanto ele partilha as boas novas, enquanto ele fala sobre Jesus, sabe o que acontece ainda com o Cornélio, o italiano, o gentil, o pagão? O Espírito Santo é derramado sobre ele, sobre a casa toda. Os caras, eles são batizados no Espírito Santo, eles falam em línguas, eles exaltam a Deus. É culto pentecostal vira na casa do Cornélio, gente. É mistério, Assembleia de Deus, negócio fogo puro. Desce tudo ali, e o Espírito Santo vem com poder, com fogo. E o Cornélio experimenta isso. Aí chega, aí diante de tudo isso, o que Pedro pode fazer? Gente, como que eu vou negar água para batizar os caras? Esses caras são de Deus. Eles são de Deus. Eles são de Deus. Irmãos e irmãs, se você puder anotar no seu celular, anota isso aí, para você não esquecer. Quem foi meu aluno aqui já sabe que eu já falei isso 1000 vezes. Nós somos exclusivos de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Mas Deus não é exclusivo nosso. Deus está fazendo coisas para além das 4 paredes da Igreja Batista em Quitaúna. Deus e o Espírito dele usou com certeza muitas e muitas vezes a vida do Francisco. E Deus está usando gente, pessoas, no seu trabalho, na sua casa, em tantos lugares, seus vizinhos. Deus está atuando, Deus está agindo, o Espírito está soprando. O Espírito não sopra só quando é da nossa religião. Nós cremos num Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é Deus de Melquisedeque. Nós cremos num Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas a gente crê num Deus que é também de Agar e de Ismael. Nós cremos num Deus que é de Abraão, Isaac e Jacó, mas nós cremos num Deus que é Deus de todo povo, tribo, língua e nação. Nós cremos num Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas num Deus também que é Deus de Cornélios, de italianos, de centuriões. Nós cremos num Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é Deus de mulheres cirofenícias. Nós cremos num Deus que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é Deus de samaritanos e samaritanas. Nós cremos num Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas é um Deus cuja graça se manifesta de um jeito multiforme, gente. Ele é maior do que tudo aquilo que a gente pode vivenciar, experimentar e criar. Ele está para além da gente. A comunidade de Jesus é assim, é plural. Tem a comunidade joanina, tem a comunidade lucana, tem a comunidade de Mateus, tem a comunidade de Marcos. Tem presbiteriano, tem batista, tem metodista, tem católico ortodoxo. Isso é bonito. É a graça de Deus se manifestando de multiforme maneira. Eu não estou dizendo que você agora vai sair, e pode ser o que você quiser, e você vai ser tudo ao mesmo tempo. Não, ame a sua tradição, valorize a sua tradição, conheça a sua tradição. Mas não seja intolerante ao ponto de achar que é a tua tradição que está te salvando, meu irmão e minha irmã, porque ela não está te salvando. Quem está te salvando é a graça de um Deus que está para além de nós todos. Em que a gente, como instituição, a gente não consegue aprendê-lo, porque Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Eterno. Ele é aquele que as professoras do Ministério Infantil me perguntaram aqui agora na reunião, agora há pouco. As crianças, os adolescentes, da onde veio Deus? Não é isso, Leozinho? Vocês não estão perguntando, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Não sei. Ele não foi criado. A minha cognição não tem capacidade para entender isso, ele está para além. Agora, uma coisa eu sei, que lá na época de Abraão, Isaac e Jacó não tinha igreja batista, gente.
Não tinha hino do cantor cristão, irmão Aldo. Não tinha. Não tinha o louvor gostoso que a gente ouviu aqui. Porque a graça de Deus vai se manifestando ao longo da história de multiforme maneiras. Queridos irmãos, eu espero que você possa entender o teu pastor depois de hoje. Quando você olhar minha postagem lá, quem sabe você vai lá dar uma curtidinha lá e não fala mal de mim. Mas no final das contas, o recado é muito simples. Quem caminha com Jesus não é intolerante. Quem caminha com Jesus não está com sede, gosto, com vontade de ficar mandando os outros para o inferno. Quem caminha com Jesus não é intolerante e entende que a intolerância religiosa é pecado. É pecado. E a tradição batista você deveria, eu sugiro, estude mais, porque lá você vai aprender isso ainda mais a fundo, ainda mais a fundo. Nessa noite a gente possa meditar, possa pensar, e quem sabe você sai daqui hoje pensando talvez naquele seu tio, naquela sua tia, que é católico. Quem sabe você não vai encontrar ele no almoço de família semana que vem, você vai dar um abraço gostoso e você vai sentar para conversar, para ouvir. O que o padre falou na missa, tio, semana passada? Conta para mim um pouquinho aí para a gente ver se a gente comunga um pouquinho, né, da palavra de Deus. Ué, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe você vai se desarmar mais. Quem sabe você vai restabelecer os seus laços com os familiares que você não fala, porque eles não são da mesma fé que você. Quem sabe você vai se tornar uma pessoa mais legal, mais tragável, mais gostosa ali no seu trabalho. Porque as pessoas vão perceber que o bom perfume de Cristo emana de você, e não a sua tradição, o bom perfume de Jesus. O bom perfume de Jesus. Quem sabe você vai ler a Fratelli Tutti do Papa Francisco essa semana. Você vai adorar, você vai achar que foi um pastor que escreveu até. Porque a gente é tão preconceituoso que a gente nem sabe o que tem lá e já joga no lixo, porque, puxa vida, foi um Papa que escreveu. O Papa é o anticristo. Quem sabe, meu irmão, a gente vai pecar menos. E a gente vai amar mais. A gente vai ser mais fraterno. E quem sabe ainda, porventura, que pode acontecer até de uma maneira não intencional, essa nossa tolerância vai ser testemunho do Espírito Santo, testemunho de Jesus de Nazaré no mundo. E a nossa tolerância diante de um mundo tão intolerante, vai testemunhar do Evangelho e vai te dar abertura para você falar que tem um Deus, que é tão grande que você não consegue entender, que é tão grande que não cabe na tua tradição, e você vai ter a oportunidade de falar que existe um Deus que ama aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, aquele conhecido, e você vai apresentar para ele as boas novas do Evangelho, e ele vai ter uma nova vida, ele vai ter libertação, ele vai ter cura, ele vai ser sarado, a pessoa vai experimentar a boa nova do Evangelho na vida dela. Agora, o caminho da intolerância é um caminho que não tem gosto de Evangelho, não tem nada de Jesus e não tem nada a ver comigo e com a gente, como Igreja Batista em Quitaúna. Amém? Eu convido você a curvar sua cabeça e pedir para Deus nessa noite, se colocar na presença do Senhor. Eu sei que é uma mensagem que talvez te deixe em algum nível, em alguma instância, desconfortável à luz de tudo aquilo que foi construído nas nossas vidas ao longo das décadas. Mas eu creio que pela iluminação do Espírito nós estamos lendo o mesmo relato de Pedro com Cornélio. Aquilo que o Espírito permitiu que estivesse registrado para nossa própria edificação. E eu não consigo encontrar mais clareza do que isso que o Espírito está nos dizendo nessa noite. E o meu desafio para você é tão somente um, meu irmão e minha irmã. Tão somente um. Não é simplesmente para você não ser intolerante. O meu desafio para nós é que nós oremos pedindo um coração igual ao de Deus. Um coração
que encontra o Cornélio, gente. Um coração aberto, disponível, para a gente ser igual a um Deus que vai ao encontro dos Cornélios. Ó Deus querido, ore a Deus aí no seu lugar, peça a Ele, dá-me um coração igual ao teu, para eu poder amar mais, Senhor, para eu poder respeitar o meu próximo, para eu ser tolerante com aquele que pensa diferente, para eu ser mais harmonioso no meu bairro, harmonioso no meu trabalho, harmonioso nas minhas mesas de almoço, de jantar, que eu possa ter a sabedoria do alto, para conviver com quem pensa diferente e emanar a boa notícia do Evangelho, sabendo que talvez Deus esteja fazendo coisas que eu não estou enxergando, em gente de outras tradições que a minha. Pai, nós te pedimos como igreja, dá-me um coração igual ao teu, nos dá um coração comunitário, igual ao